mais um dia, mais um podcast na Mesa News, com meus amigos aqui, Alex Amada, o repórter do povo, e Luiz André Deco. Tudo bem, Alex? Tudo bem, meu amigo? Prazer, satisfação toda minha, Timóteo, de hoje estar aqui nessa tarde maravilhosa de terça-feira, compartilhando esse momento especial com vocês. E você de casa que está assistindo a gente pode ter certeza que tem muita coisa boa para acontecer aqui hoje. Com Muito certeza. obrigado. Vambora, vamos para cima. E você, meu amigo, Luiz André Deco, o retorno do bem, pessoal. Hoje o bate-papo aqui vai ser show de bola, hein? Fiquem aí. Tudo bem, o Deco? Estava bem, ficou melhor ainda. Encontrar meu amigo de pelo menos 15 anos, Márcio Timóteo, um amigo que eu fiz para a vida. E... Você ainda era vereador, né? Sim. Bons momentos, né? Infelizmente, política, momento você tá com mandato, outro você tá sem o mandato, mas a vida segue. Estou aqui para participar desse momento que eu sei que é único na minha vida e agradeço o convite, meu amigo. E outros momentos virão, com certeza. E aí, ô Alex, esse teu trabalho aí que você faz aí, o povo, né, tá sempre te pedindo ajuda. Como é que você vê isso entre os políticos? Isso daí é um trabalho realmente que os influenciadores têm que fazer? Ou trabalho dos políticos, os políticos não fazem, aí cai por os influenciadores? Então, primeiramente, boa tarde. Antes eu quero agradecer a minha equipe que trabalha comigo, as pessoas que se empenham para estar trabalhando comigo no dia a dia. É um trabalho de formiga, né? Que um dia, como um influenciador comum, que quis mostrar o problema da sua rua e hoje criou essa proporção enorme. Eu costumo dizer que eu sou influenciador, que por acaso um dia se tornou repórter e hoje tem feito esse trabalho magnífico, não só em Comedor Soares, como no município. Costumo dizer para meus amigos que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Então a gente vai aprendendo todo dia. Esses dias eu vi você ali naquela escola, o pessoal ali tudo de uma forma que diferente. tinha ali. Então, acontece o seguinte, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho de repórter, né? Inclusive, hoje o Deco aqui que já foi vereador também, quem conhece sobre as demandas que acontecem no dia a dia, né? Quando eu comecei com esse trabalho de repórter, foi meio que foi por acaso, não foi nada premeditado, a gente não se preparou, a gente não se programou de um dia pensar trabalhar dessa forma. E hoje ver essas coisas acontecendo é um desejo que surgiu no meu coração lá atrás, como voluntário, de querer trazer melhoria para onde eu moro. Porque não adianta eu querer cuidar da vida das pessoas se eu não cuido da minha vida primeiro. Então eu coloquei na minha cabeça que a gente precisava de trazer melhoria para o nosso bairro. E aquela escola, inclusive, faz parte do nosso bairro. E muitas vezes a gente não era respondido. Qual o bairro? Só pro pessoal. Comendador Soares, um dos bairros mais lindos do município de Nova Iguaçu, hein? Lá só tem figura icônica. Inclusive, o Alex Amado, repórter do povo, é morador de lá. O pessoal de lá também tá reclamando muito por causa daquelas enchentes ali. Então, sobre isso, né? A gente sofria muito com aquelas enchentes. Né, o impacto das enchentes era muito forte, inclusive de pessoas perderem casa, perderem imóveis. Eu vivenciei toda a minha infância, toda a minha vida, porque eu sou morador da beira do rio, né? Eu morava na beira do valão, então a gente o Rio já... Botas? E isso, concordo. E já era costume da gente estar vivenciando todo ano. Quando chegava final do ano, final de dezembro para janeiro, a gente já se preparava para frequentar as fortes chuvas. Só que as chuvas, com o tempo que iriam passando, elas eram aumentando, porque a natureza a gente não tem controle. E, inclusive, na gestão anterior da prefeitura, a gente também tem que dar os parabéns quando é algo feito. Fizeram com o Rogério de Boa, fez aquela obra do Rio Botes que tirou aquelas casas e diminuiu o impacto da chuva. Com meus 14 para 15 anos, a chuva batia no meu pescoço, poxa. Eu já cheguei a pegar amigos meus se afogando na enchente, já vimos pessoas morrerem naquela enchente também. E hoje a gente vê a diminuição da água, poxa, vamos botar aqui mais de 50%. Tem alguns locais ainda que precisam melhorar, tem algumas situações que precisam melhorar, é aí que entra a fiscalização. E quando a gente não vê que a fiscalização é uma fiscalização feita adequadamente, a gente usa uma ferramenta hoje que é importante, que é a rede social, que é o telefone. E eu comecei a gravar. Bastante, né? E eu comecei, Timóteo, a gravar ali. Show. O Rio Botas. Gravar aquelas demandas ali. Mas como voluntário. E quando a gente foi ver o trabalho, foi criando uma proporção. Hoje em dia você tá ligado com algum político ou não? Então, hoje em dia a gente não faz parte de partido político, a gente não trabalha diretamente com político, mas hoje já para poder ter autonomia de... Isso. Nosso trabalho hoje é totalmente voluntário, diretamente com o povo. Né? As pessoas falam, o Alex está fazendo isso por causa de dinheiro, o Alex está fazendo isso por sensacionalismo, o Alex está fazendo isso porque o Alex é oportunista. Não, o Alex era um simples morador que estava indignado com uma situação e que quis trazer a situação à tona e hoje criou uma proporção enorme e a demanda... Ela cresceu. O ex-vereador.
Deco, deixa eu te falar, na tua região lá, a gente sabe que você é mais ali da área do Gardênia, da área daquele Rio das Pedras ali, não sei. Praça Seca. Praça Seca ali. Essas demandas que existem aqui em Nova Iguaçu, que a gente sabe que são várias, né? Lá também vocês tinham algum gabinete itinerante? Tinha alguma coisa para atender essas demandas que aqui a gente, infelizmente, não tem? Infelizmente, o que ele falou ainda acontece no estado do Rio de Janeiro. Isso que me levou a ser um vereador. Eu sempre pensei em seguir a caminhada. Você teve quantos mandatos? Tive o primeiro, fui reeleito para o segundo. Hoje só não sou vereador porque, infelizmente, a política, quem trabalha... Você não quis ser candidato novamente? Aconteceu alguma coisa? Não. Sou eterno candidato, mas, infelizmente, o que não consegue participar de um grupo político, às vezes é até bom nem participar, porque tu vê hoje a política do nosso estado aí. Eu me lembro que você teve umas acusações, né? Chegou a ter ser preso, né? E aí a gente gostaria, eu não, né? O público, por exemplo, que acredito que na próxima eleição agora você pretende ser pré-candidato a deputado, né? Então seria muito bom você passar para o público, né? Que realmente hoje em dia você consegue ser candidato novamente e sem problema nenhum com a justiça. Sim. A última eleição que eu disputei, 2010, onde que vim estadual, já era vereador e aí foi onde momentaneamente cerrei minha caminhada. Só que hoje sou pré-candidato a estadual, volto à cena política e tenho certeza que os moradores de Jacarepaguá, como alguns eleitores de fora, vão reconhecer Luiz André Dé como o candidato que sempre trabalhou. Trabalhei por quê? Tá, mas você não respondeu. Lá na sua região tinha apoio, tinha gabinete itinerante, tinha pessoas que resolviam os problemas daquela região ali, até porque vereador não é vereador de bairro, mas a gente sabe que muitos deles ainda têm aquelas localidades que eles tomam conta. Na tua região, como é que funcionava isso? Eu, como morador da comunidade da Chacrinha, eu montei um escritório, montei um trabalho social para resolver as demandas que eram de enchente, de poda de árvore, que o vereador ali tá à frente. Eu sempre tive meu trabalho voltado para a área de Jacarepaguá. E sempre mantive um escritório na comunidade da Chacrinha. Sim. Então, mas quando a gente vê esse gabinete, né, que a gente vê aí, tem muitos vereadores que têm esse gabinete itinerante. Você acha que isso não seria uma coisa boa, tipo uma subprefeitura, já que os vereadores têm os bairros como se fosse deles? Não poderia colocar uma coisa assim? Porque eu estou falando por causa de Nova Iguaçu, por exemplo. Se a gente quiser falar com o vereador, a gente não sabe onde vai encontrar o vereador. Eu ainda sei aonde fica a Câmara Municipal, mas muitos munícipes que estão assistindo nesse momento agora não sabem aonde é a Câmara Municipal. Se eles se sentem como os donos dos bairros, por que não colocar os gabinetes itinerantes dentro desses bairros que eles falam que são os donos? Infelizmente, isso acontece muito, né? Eles não colocam, espera chegar época de eleição, aparece em cada bairro, em cada até município, aqueles aproveitadores que nada fazem pelo povo e depois ainda atrapalham os que realmente trabalham. Mas falou certo, da subprefeitura ali, tem a subprefeitura, mas acredito que agora o eleitor ele está com uma visão diferente. Estou começando a ver a política mudar um pouco o rumo e acredito para melhor. A gente vê que, né, o Rio de Janeiro é um estado, um dos mais violentos do Brasil. Na sua região ali, a gente sabe que tem várias comunidades. Você acha esse tipo de operações que eles andam fazendo por aí? Detalhe, pessoal, já tem mais de 30 anos que eles fazem uma operação. Isso resolve? O que poderia ser feito para melhorar a vida do povo dentro daquelas comunidades e melhorar essas operações para que não morresse muitos policiais, que a gente sabe que morrem muitos policiais, e também pessoas inocentes que estão ali naquele meio, tipo idoso, criança. Márcio, todo o Rio de Janeiro está passando esse momento difícil, acho que o pior dos últimos 50 anos. Não é só as operações que vai mudar essa realidade, embora as operações são importantes. Mas as crianças, o que tem para as crianças dentro da comunidade, até mesmo fora da comunidade, não tem nada. Só tem o crime organizado, seja um lado ou outro, e cada vez pior.
Se deixar daqui para os próximos anos do jeito que está, pode ter certeza. Vai ter dezenas de centenas de milhares de operações. Mas você acha que, tipo, teve uma operação, a polícia ocupou aquele território, não deveria ocupar o território de verdade, levando saneamento básico, educação, creche, tudo aquilo que a população necessita lá dentro daquele momento, ou só entrou com aqueles caveirões, amassa um montão de carro, mata um montão de gente, muitas delas são inocentes, que a gente sabe muito bem disso, inclusive policiais morrem. Isso é normal? Infelizmente está sendo normal dentro do estado do Rio de Janeiro. Não deveria ser. Até porque a polícia militar só não vai resolver. Tem que ter ali o município atuando, o prefeito, sabe que alguns fins que trabalham. E está cada vez pior. A segurança pública no nosso estado, Alex, é muito complicado. Como eu fiz essa pergunta para ele, eu vou perguntar para você também, até porque aqui em Nova Iguaçu, pessoal, a gente tem várias comunidades aqui, inclusive aqui na nossa região. Mas eu quero entender, você como repórter, como você vê essas operações? A polícia entrou com caveirão, né? Muitas das vezes aquela senhorinha, aquele senhor passou um montão de anos ali para construir aquele pedacinho de teto ali, ou então compra o seu carrinho, bota lá na rua, vem um caveirão, amassa tudo, ou quebra tudo, e aí mata um montão de gente lá em cima, bandido. Agora, quando é inocente, vai resolver alguma coisa? Então, eu sempre bato nessa tecla sobre a questão da minha opinião, que se a gente não tiver uma boa educação, se a gente não tiver uma boa infraestrutura, se a gente não tiver um ensino adequado, se a gente não tiver um preparo também por parte dos policiais, não estou dizendo que nossos policiais do Rio de Janeiro não têm um preparo adequado, mas se a gente não investir na educação, que é o primeiro ponto, na saúde, na infraestrutura, não tem como a gente... O saneamento básico, que você mesmo sabe muito bem como é que funciona. Poxa, isso. Vira várias vezes ali tendo que andar no meio da lama porque a gente não tem um saneamento básico adequado. Então todas as coisas influenciam. A gente vê que o mundo hoje está diferente. A sociedade hoje cresce desacreditando até mesmo da política. Porque como você mesmo disse, a gente não consegue ver o político do nosso bairro, o atuante no nosso bairro. A gente não consegue achar o nosso político. E muitas vezes... E quando você chega lá para denunciar... Então, aí isso que acontece. A gente vê um monte... Desculpa, tá, gente? Não tem nada pessoal com ninguém. Mas a gente vê hoje mais políticos de internet. Entendeu? Aí quando vem um influenciador, um cara que quer fazer um trabalho, né, oportunista, a gente tá ali só para mostrar a realidade, para mostrar as situações que acontecem em torno disso, que muitas vezes são coisas simples de resolver que não são resolvidas. Então eu continuo batendo nessa tecla. Se a gente não ter uma melhora na nossa educação, se a gente não ter uma melhora no nosso saneamento básico, na nossa infraestrutura, fica difícil a gente resolver a questão da nossa segurança, porque a gente tem que ter um bom ensino de qualidade para tentar tirar essas pessoas que se envolvem com o tráfico de droga, para tentar minimizar esse impacto na sociedade do que o jovem acha que o mais viável hoje é colocar um revólver na cintura, portar um fuzil na mão. A gente tem que tentar tirar isso da cabeça da sociedade e trazer para a realidade do povo que sem uma educação boa, sem um saneamento básico, uma estrutura básica, a gente não consegue responder essas demandas. Eu acho que, assim, os políticos, quando eles são candidatos, pré-candidatos, eles prometem um montão de coisa. Mas muita coisa. Mas quando eles chegam lá, a gente sabe que a realidade é outra. Mas pelo menos eles colocar projetos em pautas, né, que são direcionadas à população. Mas assim, a gente vê que eles chegam lá e distorce tudo, Deco. Sim. Isso existiu na sua época, quando você queria apresentar algum projeto e não conseguiu, teve dificuldade? Pô, mas o que mais tem é dificuldade. Se você não é base do prefeito, eles dificultam. Você era oposição ou era situação? Eu não era... Fui eleito pelo Prona. O Prona eu era o único vereador. Naquela época o seu prefeito era o César Maia ou era o... César Maia. César Maia. César Maia. Peguei o César Maia e depois o Eduardo Paes. E, infelizmente... Qual dos dois foram melhores prefeitos? Na verdade, os dois trabalharam muito pela cidade. Cidade imensa, que é a cidade do Rio de Janeiro. E, infelizmente, uma parte dos políticos realmente dificultam. Político que ele está falando aqui. Político de
internet, político só aparece no momento. Não, mas naquela época vocês não tinham internet. A internet, né, Isso. deu esse boom agora. E rapidinho, Deco, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te cortando. Alguma coisa que você queria fazer no teu mandato e você não conseguiu fazer? Tu sabe explicar pra gente o motivo por que Hoje, tu não se conseguiu? você voltar, você... Isso, se você conseguisse voltar no tempo e falar assim, poxa, tinha isso aqui que eu queria fazer, eu não consegui fazer, por quê? Eu, na verdade, eu fui mais voltado para as demandas da região, da comunidade. Vocês estão esquecendo quem tá olhando para vocês, tá? Sim, sim. Meu contato era direto com os secretários. Procurava, quando eu cheguei na cadeira de vereador, a região que eu morava, que era a comunidade da Chacrinha, era valas negras, era a área de lazer muito abandonada, por muitos anos, iluminação pública, foi aonde eu atuei. Dentro da Câmara Municipal, junto ali a minha assessoria, não me preocupei de criar projetos. Projetos já tem muitos, leis já tem muitas, que algumas são até que o eleitor ali nem conhece, a população nem conhece. Procurei mais me dedicar pedido uma reforma do posto de saúde, uma reforma na escola. Tu procurou trabalhar mais dentro das comunidades para tomar dentro das mais comunidades, conta daquelas pessoas que eram muito mais necessitadas, né? Tanto é que fui reeleito com o dobro dos primeiros votos que eu fui eleito. Mas trabalhei muito, pode ter certeza que fui. E como que você vê nesse momento agora? A gente está passando por várias dificuldades. O estado do Rio de Janeiro, nesse momento, não tem governador, né? Sim. A gente sabe que tem um presidente lá, que é o presidente do TJ, que está ocupando o cargo lá agora, desembargador. Mas, assim, a gente viu que veio de lá Sérgio Cabral, depois veio o Edson Witson, né? Sim. Veio o Pezão, o Edson Witson, Caldo Castro, e aí tá nesse momento agora. O que você acha que aconteceu para chegar a essa turbulência todinha no Rio de Janeiro? Pô, o Rio de Janeiro é uma cidade um estado, na verdade, que vem pessoa do Nordeste, vem pessoa do Sul, vem pessoa de outras regiões, que muitos foragidos. Rio de Janeiro, essa quantidade de favela. Não, eu tô falando sobre os governadores, essa roubalheira todinha. Pessoal, deixa eu falar, eu não estou acusando ninguém. Eu estou botando dados que foram feitos, inclusive que prenderam alguns. Então, são dados que estão aí. Então, o que você acha sobre isso? Sobre os governadores presos, sobre tudo essa turbulência que o Estado, que é um dos melhores estados, né? Mas, infelizmente, está passando por essa dificuldade. Sim. Vou te falar, Márcio. Eu estou te falando o estado que cada vez mais a população cresce. E aí o governador, tipo esse último que entrou agora, quando eu cheguei na Câmara Municipal como vereador, ele era assessor de um colega. Do nada, conseguiu ser eleito vereador e depois passou a ser vice e depois assumiu. Não tinha experiência para ser governador. E aí não tem como o Estado ficar... Tá, mas os outros que passaram... todos eles tinham experiência, inclusive foram reeleitos, e mesmo assim a roubalheira continuou. Roubalheira... Tu sabe que... Eu tô falando roubalheira porque todo mundo tá sabendo. A mídia porque divulga. O Ministério Público, a mídia, todos eles colocaram. Então, assim, não tem como. A assessora tá aqui com coisinha, mas assim, não adianta. É roubalheira sim. Por quê? Porque são 25 anos o mesmo grupo tomando conta. Sim. Então a gente não tem como falar assim, coitado, não. Todos eles que passaram ali, todos eles foram de um lado só. Inclusive está nesse momento agora. Espero que o povo do estado do Rio de Janeiro, na próxima eleição, consiga colocar uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa que está chegando agora, mas pelo menos o grupo vai mudar. Porque se você não mudar o grupo, mudar só uma pessoa, o grupo vai continuar, pessoal. Aí o metrô não vai chegar na Baixada Fluminense. Aí o BRT não chega na Baixada Fluminense. Aí você tem que pegar o trem superlotado 6 horas da manhã. As suas ruas daqui da Baixada Fluminense não vai vir recurso para poder você ter a sua pavimentação toda em dia. Não é verdade, Alex?
Isso é verdade, a gente vive uma escassez de infraestrutura muito grande no nosso estado do Rio de Janeiro, não só no estado, também no município da Baixada, que muitas vezes a gente é largado e esquecido. Aí quando surge umas pessoas assim como a gente, né, somos chamados de maluco, né, como eu já fui chamado várias vezes. Aí fala assim, ah, você é doido, você é Ou maluco. quer aparecer. Ou quer aparecer. E outras coisas mais que a gente recebe bastante crítica pro nosso trabalho. Só que como a gente trabalha diretamente com a população, não é para trazer... enfatizar isso para dizer assim, poxa, você está fazendo errado. Não, é para tentar mostrar que as coisas podem ser resolvidas. Então, e muitas das vezes não são resolvidas, quase todas as vezes não são resolvidas. Você passa numa rua 4, 5, 6 vezes e o buraco só aumenta. E, tipo assim, parece que espera acontecer alguma coisa com alguém, algo grave, algo do tipo, para ser algo ser feito. E quando surgem pessoas assim como a gente, que faz esse tipo de trabalho, para tentar mostrar a realidade, não para querer diminuir ou para querer acusar ou apontar alguém, porque quanto a fatos também não há argumentos, como o Timóteo disse. A gente quer ver as coisas acontecerem. Então, quando a gente fala de questão política, são essas coisas. Porque muitas vezes a gente vê aí, fulano de tal vai vir candidato político. Ou ele falou, ciclano vai vir candidato. Mas aí, tá preparado para isso? Será que a pessoa tem essa capacidade para isso? É isso que a gente quer mostrar para a população e fazer a população entender que aqueles 100 reais que ele pega no dia da eleição, né, para inteirar no churrasco, vai fazer diferença depois de 4 anos de mandato do candidato. Então, eu quero dizer diretamente para os meus seguidores, pessoas que apoiam nosso trabalho, pessoas que acompanham. Gente, quando uma pessoa ela fura a bolha, não é que essa pessoa quer ser melhor que ninguém, é porque essa pessoa entende que algo pode ser feito. Então a gente acredita em dias melhores, a gente acredita que as coisas podem mudar, as coisas podem acontecer. Por isso, Timóteo, que eu trabalho todos os dias. Tu tem pretensões de ser candidato? Então, não tenho pretensão de ser candidato. Meu objetivo maior e exclusivo sempre foi ser jornalista. Eu estou me preparando para isso. Hoje eu faço... Pra quê? Pra ser jornalista ou pra ser hoje candidato? Eu estou me preparando. Hoje eu trabalho como comunicador e hoje estou me preparando hoje para evoluir meu trabalho na comunicação. Hoje eu faço o curso de oratória, né? Hoje eu não iniciei a faculdade de jornalismo, até por causa da minha equipe que pediu para que eu terminasse minha faculdade de Direito. Inclusive eu parei a faculdade de Direito no 8º período, né? Devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas eu não, tipo assim, coisas que não me deixam triste porque foram fases da minha vida, fases que a gente vivemos. E hoje eu preciso concluir essa faculdade para me dar início à faculdade de jornalismo. Só que a gente hoje consegue arrumar outros meios de cursos de preparatório para a gente ter hoje credencial. Hoje aqui no estúdio eu tô bem, cara. Direito. Para a gente poder trabalhar como comunicação. Hoje eu tenho acesso em vários tipos de rede por causa do meu trabalho. Hoje a gente tem acesso em vários lugares por causa da internet que trouxe essa comunicação. Eu acompanho você lá, Só que eu estou me preparando sim para algogar coisas maiores, porque a gente tem que estar preparado. Tem um ditado que a gente nunca está preparado para tudo. Mas uma frase que o próprio Leonardo que trabalha comigo diz é verdade. A sorte ela nunca vem para quem está parado. A sorte ela sempre chega para quem está se movimentando. E eu decidi movimentar em fazer aquilo que é melhor para o meu bairro e para o meu município. Paulo Freire disse que a mente pensa aonde está os pés. Onde estão seus pés? Se seus pés estão na verdade, se você está trabalhando, a sua mente vai pensar em coisas boas. Então, se eu estou pensando em fazer, se eu estou com pés filtrado e colocado em coisas que não são bom para o povo, que não são bom para o município, as verdades vão aparecer. Com certeza. Meu trabalho está aí, meu trabalho é esse, eu trabalho com transparência, trabalho com verdade. E sempre vou dar voz pro povo, e por isso que eu sou chamado de repórter do povo. Você falou do metrô chegar na Baixada. Não, eu vou te perguntar. Você tem pretensões de ser pré-candidato na próxima eleição? Sim. Você, federal ou estadual? Só para eu poder fazer a pergunta. Estadual. Pré-candidato a estadual. Estadual. Então, são vários projetos que a Baixada Fluminense necessita. Inclusive o metrô. Você tem algum projeto? É claro que você não pode falar diretamente, mas algumas coisas que conseguiria melhorar essa Baixada Fluminense, cara? Pô, Márcio, eu tenho andado muito aqui pela Baixada. Baixada, realmente, todos sabem que anos abandonada. E tem algumas coisas que, é o que você falou, não dá pra falar, porque senão eles vêm e roubam a sua ideia, né? Mas minha experiência de primeiro mandato, segundo mandato como vereador da capital, quem me conhece, meus eleitores ali, que sempre depositaram um voto, eles sabem que as coisas realmente vão acontecer. Até porque eu sou daqueles que
tô sempre ali, ó. E deixa eu te perguntar outra coisa. A gente vê aí que tem essa febre aí, né, de religião, muitos pastores dentro da política e mistura tudo. E assim, a gente já teve experiências aqui, a capital do Rio de Janeiro, por exemplo, já teve um prefeito, que foi o Crivella na época, né, ligado diretamente à Igreja Universal. E assim, você acha que isso é normal, políticos envolver diretamente a religião? Não deveria ser, né? Até porque política é complicado. Mas hoje todos os partidos têm sempre um bispo, um pastor, mas eu respeito. Não, ter os candidatos, Sim, ok. sim, sim. Ter o político candidato, ok. Mas o que eu tô dizendo é o quê? Eu vou dar um exemplo. O Silas Malafaia, da forma que ele faz, Acaba atrapalhando, né? parece que os eleitores evangélicos ele é o dono desses eleitores. Eu acho que isso não... Pô, pegar um político e colocar no púlpito. O político nem consagrado, o político nem batizado, o político, sabe? Eu acho que isso é uma falta de respeito com a própria igreja. Isso eu acho errado. Sabe? Eu acho assim, Eu não você concordo pedir com isso, eu não voto, concordo. Você pedir voto e isso, aquilo. Agora, Você ser amigo, ser parceiro é uma coisa. Agora usar a igreja pra querer ganhar voto, isso eu não acho legal. É muito- Eu discordo. entendeu? Eu acho que o que vai fazer você ganhar a sua eleição é o seu trabalho, o seu caráter, o seu dia a dia. É isso que tem feito o nosso trabalho crescer. Porque o que eu sou ali na rede social, eu sou no dia a E dia. você é evangélico, Quem né? me conhece, então hoje eu sou evangélico afastado, fiquei 9 anos na igreja, mas eu sou um cara que sou temente a Deus, eu oro, eu busco, eu converso muito com Deus, entendeu? Hoje eu não frequento a igreja, mas hoje eu tenho um temor a Deus e em breve eu creio que novamente eu vou estar pregando o evangelho. Já fui pregador também do evangelho, já preguei a palavra de Deus em vários outros estados, a não ser do Rio de Janeiro. Eu poderia hoje não estar nem trabalhando como repórter, hoje eu poderia viver do meu evangelho, que eu também sou compositor, eu tocaram várias músicas minhas em várias rádios. Também Você sabe, tem que esse... você sabe que tá nascendo aí a TV, né? Na Mesa News TV. E ali eu vou trazer vários artistas que são consagrados na música. Então, onde eu trabalhar como repórter, tentei ser artista, mas não deu muito certo. Não, já trabalhei com espaço, humor, vai ter espaço pra todo mundo. mas hoje eu sou feliz pelo que eu faço, sou feliz pelo que acontece, porque, tipo assim, igual ele sempre costuma dizer, você foi político, você hoje é voltado pra política, mas eu como morador sempre fiquei muito indignado em ter que ir lá implorar e ter que pedir o político pra Pode fazer alguma pergunta pra ele, fica à vontade. Sim. Ter que ir lá pedir, implorar pro político, se você não fazer parte do grupo dele, você não tem uma resposta positiva. Então hoje eu falo pros meus amigos, hoje eu me sinto grato de ter que passar numa rua e ver uma sinalização de carro, um quebra-mola na rua, pelo efeito de um trabalho que nós fizemos, de ver uma iluminação numa praça, de um efeito de um trabalho que nós fizemos. Por quê? Antigamente, né, Deca, a gente sabe que não existia esse meio da internet. Então muitas pessoas ficavam restritas, Esperando alguma mídia. algumas pessoas ficavam restritas. Isso aí, a gente esperava uma resposta da televisão. Hoje não, algumas pessoas não sabiam alguns meios de buscar. Hoje não, hoje você coloca o número da Ilubo, você vai encontrar na internet. De repente não é atendido, como você disse. Mas você consegue acessar alguns órgãos, você consegue entender alguma coisa por causa da internet. Então a gente vê esse avanço que é muito positivo. Para quem sabe usar a internet de uma boa forma e agradável, você vai conseguir fazer essas utilidades. E eu descobri isso durante esse período, porque eu pedi ajuda do vereador, o vereador não respondia. Demorava 3, 4, 5 dias para responder. Tu já ajudou algum vereador? Então, já trabalhei no grupo político, mas quando eu era mais novo, mais jovem, né, isso numa faixa de 16 até 18 anos de idade, mas depois que eu comecei a entender a política de uma forma geral, eu não quis trabalhar e apoiar nenhum político. Então eu quis trabalhar diretamente com o povo, porque na verdade eu era barbeiro e eu tinha um sonho de ser influenciador digital, que eu trabalhava na época até com vídeo de humor. Na época que por acaso aconteceu... E conseguiu, né? Então, Tu é fogo, então né? E na época aconteceu... Gente, vocês que estão me assistindo, pessoas que me acompanham sabem, na época aconteceu, eu sempre fui barbeiro, né? E eu já tinha me conformado com isso. Eu tinha decidido já viver como barbeiro, entendeu? Eu falei, se eu me conformei aqui, vou ficar no meu canto, até por que isso... não é uma profissão ruim, Não pessoal. é ruim, e eu, tipo assim, eu não ganhava mal sendo barbeiro, entendeu? E eu vivia ali uma vida como barbeiro, mas nas horas vagas eu gravava um vídeo de humor. E um dia passou um morador na rua lá e gritou:
Ô, Alex, TikTok, né? Influenciador, falou lá, falou, pô, você como um cara que grava vídeo pra internet, você não pode deixar uma situação dessa acontecer. Quando eu fui ver, tinha um buraco na ponte lá da nossa rua. Questão de 40, 30 metros do meu portão. Ele falou, você que trabalha na internet, tem um engajamento maneiro, grava isso daí, cara. Aí dali... Não, aí eu não sei muita experiência, muita noção, peguei o telefone e falei um monte de galera, falei meia dúzia de um monte de coisa lá, acusei um monte de gente, mas deu resultado. Então eu acordei no outro dia com meu telefone com várias ligações, inclusive a mensagem da secretária na época de estrutura, na época acho que era a Cleide, que era secretária de Nova Iguaçu, que falou assim, eu vou mandar uma equipe agora para resolver a solução da tua rua. Então eu descobri que eu falei assim, poxa gente, se hoje eu tenho esse acesso que é a internet de poder ajudar as pessoas, pra que ficar implorando, mas não querer trazer a glória pra mim? Porque eu falo assim, o Alex tá fazendo isso. Eu costumo falar, vitória do povo. Isso, Alex que tá fazendo isso porque o Alex quer atingir alguém. Não, gente, eu não tenho rincha com ninguém, eu não tenho rivalidade com nenhum político. Eu trabalho menos eu, hein, pessoal? Exclusivamente com o povo. Eu trago voz ao povo. Eu trago voz àquela senhora que um dia quis ser ouvida, aquele tio que fica sentado no portão que um dia quis ser ouvido. E se as pessoas verem meu trabalho não é um trabalho formal, é um trabalho simples. A gente faz um trabalho básico, um trabalho simples que tem resultado. O nosso trabalho é para mostrar os problemas para que os políticos resolvem. Só que muitas das vezes é complicado. Não acontece. Muita Ô, Deco, esses dias eu fui ao Rio Imagem, é um espaço que tem aqui que inclusive cuida tinha da me chamado saúde. para lá várias vezes. Mas fiquei feliz de ver que você foi lá e ter sido algo feito lá. Tu viu lá? Então, o vídeo estourou, o vídeo. Graças a Deus, a gente tá aí na comunicação aí e as pessoas acompanham. Então, esse vídeo estourou de verdade e graças a Deus eles foram lá e resolveram aquele problema lá. Mas eu ainda tô pra ir lá gravar um outro vídeo pra saber, porque eles jogaram pra fila do CIGEG, né? Esse negócio aí da regulação que as pessoas aguardam lá há muito tempo. Você acha que a nossa saúde, né? Tô falando em geral, do estado todo, pode ser melhorada? Eu não acho nada, eu tenho a certeza. Basta você visitar os hospitais, basta você levar um familiar, um amigo ali, que tu vai ver que... Você acha que, por exemplo, você sendo eleito, você indicando o secretário de saúde, as pessoas, político, fazendo indicação, você acha que isso não atrapalha um pouco? Pô, Márcio, não atrapalha um pouco, não, atrapalha muito. Tanto é que quando eu fui vereador da capital, procurei não indicar ninguém. E o prefeito, à época, me perguntou. Para ser indicado, tem que ser uma pessoa realmente capacitada, porque senão, em vez de ajudar a população, na verdade atrapalha. Eu acho, porque, tipo, quando você faz uma indicação, e aquela indicação, primeiro que se a pessoa não for da área, aí que estraçalha tudo. A gente tem vários postos de saúde aqui no município de Nova Iguaçu, vários deles são diretores que não têm nenhum tipo de, sabe, na área da saúde. E ali a gente sabe que o posto de saúde não funciona direito. Então, assim, vocês que são políticos, eu acho que deveria ter uma lei para obrigar a não deixar vocês indicar pessoas que não são da área. A política não é ruim. O ruim, a grande maioria, são alguns que ocupam alguns cargos. O momento é agora, o momento da troca. Outubro, há 6 meses, nós vamos ter eleição. Cada eleitor tem que saber quem é o político que ele está votando, porque senão vai continuar essa bagunça. Tu vê, não é só a saúde, é a saúde, a segurança. Hoje falam muito da segurança, o tema esse ano vai ser segurança. Eu posso falar bem da segurança. Eu acho que o tema desse ano vai ser segurança e corrupção, porque são os dois que estão andando ali um ao lado do outro, né? A nossa corrupção nesse momento agora atingiu muito, mas a gente tem um detalhe. Nesse momento agora, a Polícia Federal está podendo trabalhar. Porque no governo anterior foram trocados 28 delegados da Polícia Federal para não deixar investigar ninguém. Você acha isso certo quando surge uma investigação e aí tem um político ali tentando embarrear aquilo ali para não investigar só porque aquela pessoa que está sendo investigada é amigo? Infelizmente isso acontece já há pelo menos uns 30 anos. Estou com meus 52 e vejo isso acontecer há muito tempo. Mas acredito que vai ter uma grande mudança agora nos próximos dias aí, que a Polícia Federal realmente vem trabalhando e vai trabalhar bem, né?
Você pode falar muito bem, né? Porque você é da área da segurança, né? E a gente sabe muito bem que a área da segurança é uma coisa muito melindrosa, né? Porque tem coisas que acontecem ali por trás que muitas daquelas pessoas que estão ali nos assistindo não sabem, não é verdade, Deco? Sim. Da segurança, eu posso falar não só por ter sido vereador, mas como morador de uma área que era uma área maravilhosa, que era a área de Jacarepaguá. Não porque o Estado só ficava à frente, porque os moradores estavam sempre acompanhando quem era o comandante, quem era o delegado da região, estava tendo sempre contato. E o mais importante, preocupado com as crianças, com os jovens que moram dentro da comunidade. Eu hoje não moro dentro da comunidade, mas se eu que moro próximo da comunidade não me preocupar com a segurança... E esse negócio de barricada zero? Chegou lá na sua região, você acha que isso vai adiantar? Assim, não vai prejudicar muito aquelas pessoas que trabalham com aplicativo, por exemplo? Vou falar o Uber e a 99, que aqui a gente não tem... Esse povo que trabalha no aplicativo, ele já chegava e já via que ali tinha uma barricada e não dava para entrar porque dali para frente era uma área de risco. Hoje em dia eles tiraram a barricada, mas não retiraram os bandidos. Será que isso resolveu ou ficou mais perigoso? Como é que você vê isso? Bandido não tem governador, não tem secretário de segurança, não tem ninguém que vai tirar, seja ele qual for o bandido. O bandido na política, quem vai tirar é o eleitor, no dia 4 de outubro. E na comunidade tem que ser feito um trabalho voltado para as crianças, para os jovens, com visão dos próximos 30 anos. Eu nasci e me criei na comunidade da Chacrinha, aonde que... Não, mas eu tô falando, esse programa que eles colocaram aí... Vou chegar nessa parte aí, vou chegar. E aí, fiz um trabalho voltado para os próximos, na época, para os próximos 30 anos. Infelizmente, tive que parar. E a barricada zero, hoje, não é o que vai resolver. Não adianta só tirar a barricada. Tem que fazer um trabalho voltado para aquela região. Tirou a barricada, aí o governador falou que se colocasse de novo a barricada, ele ia entrar com BOP, com a CORE. Não adianta, tem que fazer um trabalho voltado para o social, voltado, um trabalho diferente. Porque só a barricada não vai adiantar nada. Alex, a gente sabe muito bem que aconteceu esse trabalho aqui também, né? Na nossa região, por exemplo, Belfor Roxo. Belfor Roxo, por exemplo, com Canela lá, tem vários outdoors, né, falando sobre isso, barricada. O que tu acha sobre isso? Isso adiantou? Resolveu a vida da população? Ou piorou alguma coisa? Piorou para os motoristas de aplicativos? O que tu acha disso? Você que é um repórter. Então, já fui motorista de aplicativo, né? Hoje eu não rodo mais no aplicativo. Mas, na minha visão, eu acho que não mudou praticamente nada. Como você mesmo disse, quando a gente tiver envolvimento do tráfico dentro da política, essas coisas nunca irão mudar. E eu costumo dizer que político bom é aquele político que trabalha. Será que tirou a barricada para quê? Entendeu? Tem um motivo. Qual é esse motivo? Diminuir o índice de roubo? Diminuir o índice de assassinato? Entendeu? Não, e detalhe todos os dias a gente vê aí centenas de trabalhadores sendo roubados, perda de celular, de moto, entendeu? Então, tipo assim, é um contexto geral que a gente visa para tentar sempre trazer o que é melhor. Entendeu? A gente tenta fugir desse impacto, tenta fugir dessa guerra, dessa luta, mas é uma luta que é frequente. O trabalhador hoje, ele sai de manhã da sua casa para trabalhar, não sabe se vai voltar, pô. E se você Porque antigamente o traficante, ele ficava dentro da comunidade, hoje ele tá na rua. E se você fosse, por exemplo, um vereador, vamos falar pelo município, se você fosse um vereador de Nova Iguaçu, você teria alguma chance de apresentar algum projeto, alguma melhoria, alguma coisa para orientar o prefeito melhor? Então, isso nem passa pela minha cabeça, como eu falei para você, né, sobre essa questão. Né, não de você ser vereador, mas ideias, né? Sim, mas se acontecesse, eu acho que é o seguinte, cara, é ter muito mais efetivo na rua, é ter mais pessoas trabalhando na rua. Não estou dizendo que isso aconteça na nossa gestão. Se você fosse vereador, você brigaria com o Alex Amada porque estava mostrando o problema da região dele? Então, se eu fosse vereador, eu trazia o Alex Amada para perto de mim. Só que aí é aquela questão, né? As mas pessoas não trazer
Pra comprar a voz. Isso. Fazer um trabalho em conjunto. Eu costumo dizer pros meus amigos, eles ficam rindo o tempo todo quando eu falo isso. Falo, se depender de mim, Comedor Soares vai se tornar a zona... Se depender de mim, Nova Iguaçu vai se tornar a zona sul do Rio de Janeiro, pô. Porque a gente tem estrutura pra gente ter um município melhor. Mas é aquilo que eu falei, é saber quem a gente vai colocar pra administrar o nosso município. A gente sabe que o trabalho do vereador é de fiscalizar. Entendeu? Mas a gente sabe que o trabalho do prefeito é de executar. Mas o problema todo é que eles estavam reclamando que era 11 cadeiras. E agora, surgiu informações que pode aumentar. Montaram 23. Que pode aumentar a cadeira. 23 vereadores. Aí eu me pergunto, melhorou para você, munícipe? São 23, eram 11. Melhorou? É essa pergunta que a gente quer fazer para o telespectador. Entendeu? Sim. Deco, você viu, todo mundo viu, passou no RJTV, passou no jornal, passou em todos os jornais, que Belfor Roxo pegaram lá o batalhão, lá o comandante do batalhão, fazendo negociação com o pessoal do tráfico. Isso, sei lá, eu não sei nem como falar sobre isso. Pô, Márcio, infelizmente o Estado ele está nesse momento contaminado, né? Polícia Federal trabalhando aí, espero que os próximos meses dá uma boa resposta. Quando você falou da barricada, eu vejo que por que aquelas barricadas também dentro da comunidade, dificultando a vida da grande maioria que mora ali dentro, senhora que precisa de uma ambulância para socorrer, uma situação, não é aquilo ali que vai limitar. Então, mas assim, as barricadas estão ali. Quando eles chegam para invadir lá, eles invadem, claro que não vão chegar lá com flores, ninguém está falando isso. Mas o detalhe é, quando eles vão na Vieira Solto, quando eles vão em Copacabana, quando eles vão em vários lugares, lá também tem 50, 100, 200 fuzil. Eles não dão um tiro. Mas quando eles invadem a comunidade, eles dão um tiro para tudo quanto é lugar. Sim. Você não acha que isso está um pouquinho fora do contexto, não? Tenho certeza que sim. Infelizmente, o Rio de Janeiro, ele tem uns lugares que o Estado e a Prefeitura ali atuam com mais rigor, e tem lugar que abandonado. Pô, Jacarepaguá, infelizmente, se você rodar ali na Cândido Benício, Jeremário Dantas, rodar toda aquela região da Taquara, várias lojas fechadas, várias empresas que tinham em Jacarepaguá foram embora. Isso reflete na segurança, porque a maioria dos jovens... E você acha que ali, então, deveria ter um choque de ordem ali para poder dar uma sacudida e organizar, então, o território novamente? Com certeza precisa. Com certeza, Jacarepaguá, não digo um grupo que lá está ocupando, esse grupo já ocupa há muitos anos. Precisa do Estado, precisa da Prefeitura, precisa realmente um trabalho. Você não acha que o Estado virou dois lados? Porque de um lado a gente sabe que tem o pessoal que comanda e do outro lado tem o outro pessoal que comanda. E o Estado fica naquele meio ali, dividido, né? Você não acha que o Estado deveria tomar os dois lados, né? E resolver o problema? Ou não resolve porque de um lado tem político e de outro lado também tem político? As coisas é complicado, né, Márcio? As coisas vêm aí alguns anos num caminho ali muito difícil e, felizmente, nós vamos deixar para os nossos netos um estado cada vez pior. Um país pior, na verdade, né? Porque tu vê que não é só no Rio de Janeiro. Tu vê que hoje no Espírito Santo, Minas e outros estados aí. O Rio de Janeiro passa por uma dificuldade maior, né? Por quê? Porque 25 anos, esse grupo, né? Vamos falar da direita, manda no Rio de Janeiro. Detalhe, são 3 senadores da direita. Flávio Bolsonaro, Romário e Carlos Portinho. Detalhe, todos os governadores que foram presos, todos eles da direita. Então, quando eles falam em segurança pública, aí a gente vê, cadê o projeto desses senadores? E de fora que os deputados federais, a maioria, são todos eles também de direita. Sim, Rio de Janeiro. O que você acha sobre isso? Vou deixar para os eleitores eles decidirem aí na outubro aí. Ele não quer se comprometer. São situações até difíceis de se falar. Não é difícil, é fácil. Por quê? Porque quando eles colocam, falam, a esquerda defende bandido, a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Aí o presidente Lula mandou uma PEC da segurança pública para o Congresso, todos os deputados federais
votaram contra a PEC. Eles queriam o quê? Ainda por cima, tirar poder da Polícia Federal. Sabe por quê? Porque o escândalo do Banco Master estava sendo investigado. E aí, quando entrou todos os governadores de direita no escândalo do Banco Master, aí piorou o assunto. Você sabia que o ex-governador Cláudio Castro também está envolvido? Infelizmente, sim, eu sei que ele está envolvido. Sei que está sendo investigado e acredito que possa estar envolvido, até porque Não, ele já foi cassado. Não, cassado, sei que foi cassado, mas foi cassado na situação da CEPERD, comprando voto. Sim. O momento é agora. O momento é 4 de outubro, você, eleitor, que está assistindo aí, dá uma resposta. Eu, infelizmente, felizmente comecei na vida política há 22 anos atrás. Na primeira fui eleito, fui reeleito. Hoje sou pré-candidato a deputado estadual e fico muito triste de ver como é que está passando nosso estado. E o seu partido, Democracia Cristã, né? É um partido que acredito que seja ligado aos evangélicos. Sim. Ligado aos evangélicos. Sim. Dentro desse quadro, eu acabei de perguntar agora, mas vou fazer outra pergunta. Dentro desse quadro, você acha que, o partido em si deverá participar daquela bancada evangélica que tem lá? Resolve alguma coisa? Certo. Ou eles cuidam só da igreja? Porque a igreja você sabe que não paga imposto, né? Eu estou chegando no partido agora. Eu sempre fui Prona, sempre fui Enéas, sempre fui aquele que sempre tive uma visão do partido. Infelizmente, o Prona, na época, se juntou com o PL, tornou o PR e... Não, mas sobre a bancada evangélica. Sim. A bancada evangélica, ela funciona, porque ali, vou te falar, a bancada evangélica, Sila Malafaia, R.R. Soares, o Bispo Macedo e o Valdemiro. São esses caras que comandam a bancada evangélica. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Sócio Cavalcante, não sei se você sabe, é um deputado federal e líder do PL na Câmara. Esses dias prenderam 480 mil dentro da casa dele. E quando a Polícia Federal chegou, pegou esse dinheiro, ele falou que não sabia. Ah, não, acho que isso daí foi um imóvel que eu vendi lá atrás. Só que em 2022, ele foi candidato a deputado federal. Em 2022, ele declarou que ele tinha R$ 6.500. R$ 6.500 de declaração. Em 2025, ele aparece com R$ 480 mil. Será que o evangélico, sabe, tem que percorrer por esses caminhos? É o que eu ia te falar antes de você pegar a palavra. Eu, quando fui eleito vereador... Só para dizer, gente, que eu também frequento a igreja, eu sempre vou à igreja, eu gosto de pastores, tenho amigos que são pastores. E assim, eu não estou falando mal do evangélico, eu estou falando daqueles caras que usurpadores da fé, desses que eu estou falando. Sim, sim. Infelizmente, quando chega no mandato, alguns têm seus interesses. E aí se junta quando há interesse e quando não. Infelizmente... E você, Alex, o que você acha disso? Eu fiz 3 perguntas para ele e ele tá correndo para lá e correndo para cá. Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder. Como nosso amigo... pré-candidato, deputado estadual. Eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, se você tivesse agora no período eleitoral e você tivesse que passar uma resposta para o povo, caso você fosse eleito, o que você diria para o povo que você iria fazer que você não conseguiu fazer lá atrás? Sim. Eu... quero dizer a vocês que na primeira eleição que depositaram 5.348 votos e na reeleição eu consegui passar para 12.500 e aí vim deputado federal, fiquei como primeiro suplente, tive 21.849 votos, 18 mil ali na região onde eu nasci, me criei e moro. Infelizmente não consegui trabalhar para Jacarepaguá não chegar o ponto que chegou hoje. Mas quero dizer para vocês que eleito deputado estadual, vou trabalhar
do primeiro dia até o último dia do mandato para poder melhorar nossa região, Jacarepaguá. E tendo condições de trabalhar pelo estado do Rio de Janeiro, com certeza eu vou trabalhar. Deixa eu te falar, a gente está vendo esse... Completando aqui, falo Jacarepaguá porque Jacarepaguá tem aproximadamente 900 mil moradores. E é a região que você mora, né? Região que eu moro. Mas sendo eleito deputado... Ele respondeu tua pergunta, Alex? Deputado... Não chegou. Mas tá quase. Deputado, eu vou trabalhar pelo Rio de Janeiro. Quando você faz uma pergunta dizendo que falar pro eleitor que eu não... Acho que ele nem pode falar isso ainda, né? Não, porque ele também não pode falar. Ele... É por isso que eu tô medindo até medindo palavras. Porque eu sempre fui muito perseguido. Isso. Hoje eu só não sou vereador porque eu sofri E olha lá a quantidade de perguntas que tá lá no computador. Márcio... Não tá? Então. Márcio é meu amigo, não é aquele amigo de estar todo dia, mas nós estamos sempre nos falando. Com certeza. Até amigo não precisa estar todos os dias ali. Amigo que é amigo tá ali todos os momentos que precisar. E você tá sempre vendo a postagem certeza. que eu tô postando ali, uma ou outra, mas eu tenho que... até o que falar aqui agora, porque eu, antes de vir para cá, coloquei na minha rede social, tem várias pessoas acompanhando e vários adversários também. Eu estou voltando à política após 16 anos. Você pode ter certeza, os que buscam voto em Jacarepaguá hoje já estão perdendo sono. E eu tenho que ter cautela no que falar. Quando o Márcio fala dos pastores, quando o Márcio fala dos 3 senadores, eu quero até falar algo mais, mas certa situação... Não, eu falo dos pastores que a gente sabe que são linha de frente ali. Sim, Agora, o evangélico de verdade é aquela igreja pequenininha, que tem ali, que tem a sua necessidade, que precisa... São igrejas pequenininhas que mais ajudam aquele povo pobre. Se você chegar na porta de uma igreja dessa grandona aí, você não vai ter ajuda não, amigo. Eu tenho uma amiga que ela é pastora, Fabiana. Ela faz um trabalho sensacional, Jardim Novo, naquela região. Ela começou ali uma igrejinha fazendo na varanda da casa dela. Hoje ela tem uma igreja um pouco maior, mas tem que ver o trabalho dela. Ela, o meu amigo pastor Hélio e outros pastores aí. Sim, tem vários pastores que são bons. Eu quando vereador, eu era o único que não era pastor. Isso atrapalhou, porque eles chegaram lá e cada um com seu interesse. E aí eu era o único que não era. Mas enfim, já ficou no passado. Vamos passar para o federal agora. Presidente Lula. E acredito que seja o Flávio Bolsonaro o candidato. Sim. Então são duas pessoas que já estão aí na política. Vou começar pelo Flávio. Flávio Bolsonaro, 27 anos como... Não, 17 eu acho. Como deputado estadual. Aí você entra lá na LERJ, puxa o projeto, não tem. Aí você vai, senador. 16 anos como senador, puxa. Projeto, não tem. Sim. Aí agora a gente vai pro lado do presidente Lula. Um cara que já foi preso, condenado pelo Sérgio Moro, porque o próprio Sérgio Moro falou, olha, eu vou condenar, só que não tem prova, mas eu tenho convicção. Então, assim, o que você acha dessas duas polarizações que está tendo aí? Meu voto é 22. Mas, infelizmente, é uma polarização que... Por que o teu voto é 22? Porque, assim, quando você fala, o meu voto é 22, quando você vota no 22, você está votando no Flávio Bolsonaro. Por que você está votando no Flávio Bolsonaro? Até porque você atende muitas comunidades. Sim. O Flávio Bolsonaro consegue atingir essas comunidades com o trabalho dele? Eu não digo nem pelo Flávio Bolsonaro. Eu digo meu voto é 22, por quê? Não quer dizer que o presidente, na minha maneira de ver, não está fazendo um bom trabalho. Então você vota no Flávio por causa do pai? Não. Então, mas por quê? Não, eu nunca votei no pai dele. Nunca votei no pai dele. O pai dele falou que trocou, na verdade, o Minha Casa Minha Vida por casas verde e amarela. Você conhece alguma casa verde e amarela que foi feita no governo dele? Eu, quando te falei que nunca votei no pai dele, eu nem acompanhei, na verdade, o mandato ali do pai dele, até porque
tinha ficado mais reservado, embora como brasileiro você acaba vivendo um reflexo do mau presidente. Eu não, não é que eu quero te comprometer. Não, não, sei, é sei, que, sei. tipo, sei. aqui tem os dois públicos que estão lá, ó, mandando Sim, mensagem certinho, direto certinho. e acompanhando a gente. Então a gente precisa pelo menos, né, esclarecer algumas coisas para o povo. E como você é um político e tem vontade de pretensões de voltar nesse momento agora, então o público, nada mais do que justo, o público precisa também, né, saber mais ou menos qual o caminho você vai tomar. Quando eu digo que voto 22, é porque não do presidente Lula, quando o presidente Lula esteve aqui no Rio de Janeiro, que ele foi na Rocinha, eu fui na Rocinha. E já votei no presidente, no Lula, já votei nele. Hoje eu não voto, não pelo Lula, pelos políticos, pelos ministros que cercam. Tá, então você está dizendo que os ministros que cercam o Lula são pessoas que não deveriam estar ali. Sim. Mas aí a gente olha para o outro lado, Tarcísio de Freitas recebeu 3 milhões do Banco Master. Flávio Bolsonaro recebeu 3, não sou eu que estou falando, tá tudo dentro do processo e toda hora a mídia está falando. Recebeu 3 milhões. Bolsonaro recebeu 3 milhões. Cláudio Castro desviou R$1 bilhão para o Banco Master. Ibanez Rocha tentou comprar pelo BR, o banco que vendeu a mansão para o Flávio Bolsonaro, tentou comprar o Banco Master na falcatrua. O Ratinho Júnior, também envolvido. Romeu Zema desviou vários dinheiro, quebrou Minas Gerais. Então, assim, fala. Sim. Isso tudo, infelizmente, vem acontecendo no país, mas vamos ver se agora, outubro, o eleitor que está assistindo, ele... O que você acha, Alex, sobre isso? Você viu aí que eu perguntei, né? A gente sempre tem um lado político e aqui não tem problema nenhum da pessoa falar, até porque a gente... Aqui é um bate-papo entre amigos, sempre eu estou trazendo pessoas que são pessoas amigas aqui, então a gente tem sempre trocando ideia. Mas todo mundo sabe que eu sou Lula. Não sou Lula porque o Lula é bonitinho. Não sou Lula porque o Lula é legalzinho. Eu sou Lula porque o Lula tem os projetos com esse povo que está me assistindo aqui, que não são milionários, que não tem como privatizar o SUS, porque os meus amigos não vão conseguir pagar um plano de saúde, não posso ficar sem o SAMU, porque os meus amigos não vão conseguir deixar de pedir uma ambulância, eles não vão ter condições de pedir uma ambulância, meus amigos não vão conseguir comprar mansões de 7 milhões, por isso que não pode acabar com Minha Casa Minha Vida. Tem pessoas que estão de cama nesse momento agora, estão assistindo e não conseguem, muitas delas, comprar o remédio, então tem o farmácia popular, então assim, por isso que esses projetos que eu falei aqui agora, por isso que eu faço parte do governo do presidente Lula. Então, Timóteo, como eu faço um trabalho diretamente voltado para o povo, eu sempre digo para todas as pessoas as mesmas respostas. Eu viso aquilo que é melhor para a população, tá? Sem dúvida. Eu sempre viso aquilo que é melhor para a população. Dificilmente você vai ver o Alex brigando sobre questão de direita ou esquerda. Eu trabalho pelo povo e eu gosto de fazer aquilo que é de benefício para o povo. Ué, se o cara foi condenado e o cara está sendo julgado, que pague pelos seus erros, vice-versa. Eu não tô aqui para diferenciar lado político ou não, até porque eu não tenho um lado político, entendeu? Eu acho que a justiça precisa trabalhar. É isso. Isso. Inclusive aqui, até uma resposta de um... Posso Pode, aqui? claro. Até uma resposta de um internauta que falou aqui, que foi bem interessante, questão da infraestrutura. Como repórter do povo que você acompanha o dia a dia, o andamento de Nova Iguaçu, o que você acha hoje que é o maior problema que a população enfrenta, que ainda precisa de mais atenção das autoridades? Como eu falei aqui desde o começo, a questão da infraestrutura do nosso município, que precisa melhorar, e a questão da educação também, já mandar um recado para a SEDUC do estado do Rio de Janeiro, Centro de Educação, né? Porque a gente está com várias escolas. Estado foi... Questão do estado, viu agora as não é notas? o município. Tá? A gente está com vários CIEPs sem energia, poxa, desde o ano passado. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Escolas aqui do município, não só aqui do município, outros municípios também que estão com aulas reduzidas, porque não tem energia nas escolas, porque ainda não foi liberada, ainda porque não foi... Não tem como você plantar laranja e você colher abacaxi. Ou você planta laranja e colhe laranja, ou você planta abacaxi e você colhe abacaxi. Então, tudo que
acontece hoje na minha vida é fruto de trabalho. As portas que se abrem é fruto do meu trabalho, o trabalho que a gente faz com honestidade, um trabalho simples, um trabalho sério, por sinal, porque falaram pra mim quando eu comecei que eu servia pra ser animador de palco. E não liga pra essas críticas né? que chegaram aqui não, cara. Isso que aí... eu era pra animador de palco, eu servia pra ser animador de palco, né? E eu vivo o propósito. Hoje, como repórter do Povo, eu digo isso pra vocês que acompanham meu trabalho e que continuem compartilhando, curtindo, interagindo com o nosso conteúdo. Qual a sua rede social? Porque eles têm trago muito resultado. Nossa rede social no Instagram, Alex Amado OFC, que é oficial abreviado. Na descrição vai aparecer lá, Repórter do Povo. Nosso TikTok também, que a gente perdeu o TikTok. O TikTok novo é Alex Amado OFC 2. E na nossa página do Facebook, que cresceu também, né? Que tá com mais de 8 mil seguidores na nossa página. É Alexandro Barbosa Louras. Show. Eu que só muda esse nome. Mas eu quero agradecer, cara, primeiramente a Deus, o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, o apoio do meu mídia que me acompanha aí 24 horas, que acredita também nesse sonho junto comigo. Apoio às pessoas que me acompanham. Eu tentei as roubar pessoas, o Léo, mas não consegui. as pessoas que trabalham comigo, que são pessoas sérias, pessoas... Hoje a gente tem um analista de mídia, hoje a gente tem um coordenador de trabalho, hoje a gente tem uma secretária. Eu vou chegar lá ainda. Hoje a gente tem o mídia, mas é tudo no arroba. Tudo no arroba. Isso é... Eu vou chegar lá Você deve ainda. saber que é coisa de influenciador. E agradecer a você que tem a sua empresa, que abre porta pro nosso trabalho. E eu sei que vocês não estão fazendo apostas erradas no nosso trabalho. Não, eu vi lá que você faz várias divulgação, né? É cachorro quente, não sei mais É o que, tudo. não sei mais o que. Eu falo, caraca. Vou falar com um amigo, falou assim, Alex, você agora é o aqui em Nova Iguaçu, agora você é o cara do momento. Pezinho no chão sempre, tá? Como repórter hoje, você é o cara mais falado. E eu Sim. fico feliz. Aí as pessoas mandam vídeo de outros influenciadores, pessoas que estão fazendo trabalho igual ao meu. Isso eu fico feliz, porque o que é bom, quando as pessoas quando copiam o que é bom, sinal que, É verdade. né? Se as pessoas copiam o meu trabalho e fazem um trabalho parecido com o meu, sinal que o trabalho ele é bom. Porque quando eu pensei em ser repórter, né, eu busquei muita referência sobre o trabalho da Suzana Vascolini. Eu era apaixonado pelo trabalho Suzana dela. Vascolini. Que hoje tá em Sabe bons quem lugares. faleceu, Sim, a repórter sim. da Globo? Admirava. Então, ela sempre foi a minha referência. Eu ficava vendo reportagem de meio-dia da Globo por causa dela. Só gostava de ver o quadro dela. Eu falava assim, caraca, assim, desenvoltura, esse trabalho que ela faz é muito legal. Não, e ela E fazia as apresentações. É parecido com com o trabalho do né? repórter do É, povo. Então é esse tipo de trabalho que a gente faz. Então ela sempre foi minha referência de algo positivo, entendeu? De algo bom que eu plantei dentro do meu coração e um dia eu quis furar a bolha e hoje tá dando certo. Tá? E muito Show de obrigado bola. pela oportunidade. E você, meu amigo Luiz André Deco, o retorno do bem. Sim. Deixa aí suas considerações pro nosso público que tá aí te assistindo. Claro, tem muitos aqui que bateu, mas tem muitos também que estão aí assistindo, gostaram pra caramba do programa, pediram até pra agradecer, só que a gente não tem como falar o nome de todo mundo, pessoal, infelizmente. Então você passe direto pra eles, Deco. Sim, primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa tarde, agradecer meu amigo Márcio Timóteo, amigo de muito tempo, agradecer a cada um dos meus familiares que eu tenho certeza que estão assistindo agora. Aqui agradecer também o Alex amigo Amado. Alex, com certeza ele vem fazendo um trabalho dentro de Nova Iguaçu, em outros municípios da Baixada, que com certeza vai dar um resultado lá na frente, porque é um trabalho sério. Estou conhecendo agora, mas prestando muita atenção na maneira que ele está se colocando e tenho certeza que você, morador da Baixada, vai sentir isso lá na frente. Estou aí como pré-candidato a deputado estadual após 16 anos, vem andando muito por Jacarepaguá, trabalhando por Jacarepaguá cada vez mais abandonado, mas peço a você, morador de E a nossa Jacarepaguá. voz chegou em Jacarepaguá, né? Porque o povo tá aqui comentando aqui. Sim, sim. Peço você, morador de Jacarepaguá, não vão embora de Jacarepaguá, não abandone suas casas e nem abandone seus comércios. Eu venho candidato, como o Márcio falou ali, Luiz André Deco, Retorno do Bem. Retorno do Bem, que eu coloquei esses lucros, para poder trabalhar para Jacarepaguá, voltar a ser um Jacarepaguá, onde alguns anos atrás, quem morava em outro bairro ali próximo tinha um sonho de morar em Jacarepaguá. E hoje Jacarepaguá cada vez mais Quer abandonado. deixar sua rede social, povo? Sim, Luiz André Deco.
Show. Essa é No minha rede Facebook, social. em todos os lugares. Toda a rede social. Quer falar mais alguma coisa, Alex? Quero mandar um recado pra você que tá assistindo a gente agora. Deixa o Alex trabalhar. Deixa a gente trabalhar. Com A gente certeza. trabalha de graça, a gente não cobra. Pessoal, deixa eu falar. Ah, Porque a sorte nunca vem pra quem tá parado. A sorte vem pra quem tá sempre se movimentando. Prego que se destaca sempre vai ser martelado. Mas a gente nunca vai deixar de fazer o que a gente gosta. Com certeza. Que é trabalhar por vocês. Sou o Alex Amado, repórter do Povo. E meu compromisso é com vocês. Obrigado, Timóteo. Tamo junto. Pessoal, eu quero agradecer vocês aí, quero agradecer meus dois amigos que estão aqui. Graças a Deus a audiência foi muito boa, né? E a gente vai ter outros bate-papos aqui. O Deco também vai participar outras vezes. A casa tá aberta pro Alex também. Mas eu quero dizer pra você, a gente aqui não tá criticando ninguém. A gente só veio aqui fazer um bate-papo e esclarecer algumas coisas. Você que é do poder público, você que é prefeito, você que é vereador, não precisa ficar bolado nem comigo e nem com o Alex. A gente está aqui para poder também ajudar vocês. Passar coisas do município que prejudica a gente, me prejudica. Eu bati no buraco esses dias com o meu carro. Caraca, eu tive que gastar R$870. Lembro até hoje, que foi semana retrasada. R$870, porque o carro, além de amassar... Indignação, né? A gente fica revoltado, Além de né? amassar a roda toda, caraca, e detalhe, foi pior, porque eu xinguei a mãe de vocês todos aí no pensamento, entendeu? Então, assim, pessoal, vamos começar, sabe, a dialogar mais, trazer mais esse povo que Dá atenção pro nosso trabalho. Isso aqui é povo. Trazer mais esse povo pro lado de vocês, que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas. A minha rede social funciona, a dele funciona muito mais, a dele funciona também. Então, assim, unindo todo mundo, a gente vai conseguir fazer um trabalho lindo para esse povo de Nova Iguaçu. E não só de Nova Iguaçu, como os 92 municípios do estado. Então, eu quero agradecer de verdade vocês e, ó, tamo junto, hein? O próximo eu vou contar para vocês. Um abraço.